tarde a todos. Muito obrigada por estarem presentes no nosso webinar. A OWL Fortec é uma empresa integrada de soluções no âmbito de inteligência e investigação. Eu sou a diretora comercial e todos os nossos profissionais eles já atuaram e já atuam com softwares I2 mundialmente desde 2004. Tá? Nós somos uma empresa integradoras, ou seja, integramos softwares na área de inteligência e investigação. Esse nosso webinar é um webinar focado em fraudes bancárias. Tá? Vou falar um pouquinho da dinâmica do webinar. Nós vamos começar agora com as apresentações apresentação do Wilton Valadas. Ele vai fazer a apresentação em no máximo 20 minutos. E depois da apresentação será liberado o chat para que ele possa responder algumas perguntas pertinentes à apresentação dele. Depois nós vamos seguir com o Marcelo Bandeira, que também vai fazer uma apresentação focada na fraude bancária. Também 20 minutos vai ter duração a apresentação e depois a mesma coisa, será aberto para o chat e responder algumas perguntas. As perguntas que não forem respondidas serão respondidas posteriormente via e-mail, tá? Porque nós não temos muito tempo, nós temos aí 10 minutos liberados para responder as perguntas. E depois nós vamos passar para o Daniel, tá? Que também vai fazer, Daniel da I2, que vai fazer uma demo seguindo aí o mesmo portfólio, tá? Será liberada aí 20 minutos para a apresentação do Daniel e 10 minutos para ele responder as perguntas pertinentes à apresentação. Qualquer pergunta que não seja referente à apresentação do palestrante, nós vamos passar nosso contato e será respondido também via e-mail posteriormente. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Martim. Ele é representante de vendas I2 Latam. Obrigado, Diego. Obrigado a você, Jaqueline, pelo seu convite para esse webinar. Peço primeiro que nada desculpas pela minha oportunidade. A primeira coisa que eu desejo falar, não sei se todo o auditório conhece o que é I2, mas I2, primeiro que nada, é uma plataforma de inteligência. Porém, que estamos aqui, né? Porque é um webinar que vamos falar de fraudes. Então, é uma companhia que foi fundada em Cambridge, em Inglaterra, e tem mais de 30 anos de experiência. Né? Temos mais de 4.800 clientes a nível global. Não somente governos, mas também defesa nacional, segurança nacional, e também empresas do setor privado. Então, aplica para todas as 18, teremos soluções também de nicho para cada indústria. E então temos também a plataforma, uma plataforma completinha, bem completinha para todos os termos de inteligência e análises de inteligência. Então vamos para a próxima. Eu desejo bem rapidinho falar para vocês a próxima slide, Luana, por favor. Bem rapidinho falar para vocês qual é a história da I2. I2 foi primeiramente uma companhia independente. Há 10 anos atrás, IBM comprou a marca I2 e sostuvo a marca I2 até o ano passado. O ano passado, uma companhia que se chama Harris, uma companhia canadense, comprou a marca e com a marca comprou também os laboratórios de desenvolvimento, o apoio, o know-how e também as pessoas, não as pessoas, mas os recursos, né, os recursos humanos. De janeiro até agora, a Harris tem feito muitas melhorias do produto, também tem comprou também outras soluções como TextChart, agora chamamos de Rosoka. Então, os investimentos que Harris está fazendo em I2 são cada vez maiores. E essa é a mensagem que eu desejava falar agora, né? Agora vou passar a palavra, essa é a minha apresentação bem curtinha para que as pessoas tenham a oportunidade de também fazer as suas perguntas. Obrigada, tá, Diego? Obrigado a você. Obrigada. Gente.
Eu vou passar agora a palavra para a Luana, tá? Ela vai fazer a continuação do nosso evento, apresentando, dando a palavra a cada palestrante. Bom, boa tarde a todos. Agora eu gostaria de convidar o Wilton Valadas para fazer sua fala aqui no nosso webinar. Boa tarde a todos. O som está ok, Luane? Está saindo? Está funcionando, perfeito. Obrigado, gente. Meu nome é Wilton Valadas, né? Júnior, sou policial aqui em Minas Gerais. Vou compartilhar uma tela rapidinho e falar sobre mim. Senhores, eu trabalho já com uma ferramenta por volta de 20 anos, quase meu tempo de polícia. E essa ferramenta sofreu diversas evoluções. A ferramenta está hoje num patamar excelente para poder fazer todos os trabalhos. Na área policial, não existe hoje ferramenta melhor do que essa, sabe? Capacitei muitos alunos aqui no meu estado, Minas Gerais, e no Brasil também, né, das diversas unidades ligadas à Polícia Civil, Ministério Público, dentre outros órgãos ornamentais, tá? Todos com o fim de trabalhar com o quê? Investigação e inteligência na ferramenta. O meu propósito aqui hoje, eu vou ser breve, é falar um pouco sobre a fraude contra o sistema bancário. Vamos falar assim, sabe? Que simplesmente é o quê? Falsificação de documentos para as pessoas conseguirem abrir uma conta e, em cima disso, cometer alguns delitos e isso convergir já na área policial, tá? Vocês vão ver que o problema é simples, mas a análise para poder chegar nele é que é um pouquinho... Vou delongar um pouquinho, né? Eu vou abrir um outro software aqui, só para mostrar para vocês o que é. Um software de BIS Objetos, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá? Eu vou trabalhar com isso daqui. No primeiro momento, é nele que eu vou fazer o quê? A inteligência de negócio. Vou entender como é o fenômeno e utilizar o I2 para, através do cruzamento de dados, e conseguir demonstrar para vocês qual que é o coração do problema, tá? Já vou compartilhar ele aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a outra. Aqui. Ótimo. Apareceu para vocês uma tela aqui, não é? De um software da área de inteligência de negócios, né? E de um determinado ano, de um determinado período aqui em Minas Gerais, eu fiz a análise dos possíveis crimes ligados ao quê? A falsificar documento, para poder se conseguir abrir uma conta. Esse que é o problema. A gente vai ter diversos o quê? Fatos policiais ou natureza, né? Que em cima desses campos, que são aqui campos estruturados, eu tive que ler uma amostragem bem alta, tá? Vou falar para vocês, foram vários que eu consegui trabalhar e ler. E a palavra que aparecia muito para mim era o quê? Falsificação de documentos ao fazer a abertura do banco. Ou seja, isso que mais apareceu, é como se fosse uma tags, a maior tags que poderia aparecer era essa, tá? Enfim, existe um pico, né? Tem um fenômeno todo criminal para poder se analisar aqui, né? O interessante que é esses crimes, o horário do fato deles está ao longo do dia, ou seja, é no horário comercial e durante a semana. Olha que interessante. Ó. Ou seja, quando a pessoa o quê? Está trabalhando, está esperta. Chega sábado, domingo, está com a família, a pessoa liga lá, fala assim, olha, estou com um problema, ou alguém, estou precisando de um dinheiro, ou um golpe famoso, né? Um estelionato por telefone. A pessoa dificilmente cai, porque o parente vai estar do lado, porque fala que o parente está precisando de dinheiro, ou coisas afim, tá? Dia de semana não, você está trabalhando, ou seja, durante a semana e no horário comercial nós temos mais esse fenômeno criminal, tá? Enfim, voltando aqui, parte de crimes. Novamente, estamos aqui, são campos estruturados, né? São feitos os registros das ocorrências. E, em cima deles, procurei, dentro dos históricos da ocorrência, o que estava tendo de comum dentro deles. A palavra que mais apareceu, eu repito de novo, falsificar documentos, ou falsificação de documentos a um projeto de abertura de uma conta bancária, por exemplo, tá? Muito bem, em cima disso, vou mostrar aqui nesse notebook como é que eu entendi esse fenômeno. Deixa eu parar aqui um pouquinho.
Compartilhar o Analytics Notebook. Tudo bem? Só que eu já está aqui. Essa aqui é a última versão, né, do Analytics Notebook. Ela tem uma série de vantagens e um dos principais são os plugins, né, que o Marcelo Madeira vai falar mais na frente. Eu vou chegar até na parte para ele aqui. Muito bem. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, existe toda uma autorização judicial para que a gente tenha esse tipo de dado aqui. Vou importar para vocês aqui. Aí já está salvo na minha máquina essa especificação. Aqui, ó. Desculpa só um minutinho. Um segundinho, dá um probleminha aqui. Deixa eu importar os dados, para ficar mais fácil explicar. Vocês estão vendo aqui, não é? Existe todo o quê? Um processo aqui de dado cadastral relacionado ao quê? Quando a pessoa entra para fazer uma conta no banco. Obviamente são dados, são todos esses dados aqui são dados fictícios, tá? Tudo que tem aqui foi coletado dentro, foi feito um trabalho, né, para a gente classificar os nomes e tudo mais e tal. Mas é interessante que vocês vejam que é o seguinte, o banco, basicamente, ele tem a pessoa, um telefone que ele deixa lá, né, a pessoa quando faz o cadastro, fazer uma conta, um endereço, dentre outras pequenas informações, e uma das mais interessantes é essa daqui, ó. O que está aqui como etiqueta do objeto na tela, na entidade, é um CPF. Muitas das vezes, esses CPFs aqui são o quê? Não válidos. Não sei se vocês sabem, a soma dos valores do CPF tem que dar um valor inteiro, por exemplo, 44, 55, 33. É uma regra geral, tá? E se consegue falsificar muitos dos documentos utilizando essa regra para poder fazer o CPF. Ou seja, o CPF é válido, ele existe. Só que ele não é cadastrado relativo a essa pessoa. Ou ainda vai ser, né? Ou seja, na falsificação de documentos, na falta de conta dos bancos, esse que é o nosso maior problema. Tá? Achar a pessoa. Será que é ela mesma? Aí, a gente precisa confirmar essa informação. Ou seja, a gente fala isso na inteligência, né? Confirmar utilizando uma outra fonte de dados. Qual fonte de dados nós vamos trabalhar? Pois bem, o banco não vai ter acesso a sistemas públicos, né? Existe um plugin na ferramenta que é maravilhoso, desenvolvido lá pela OWL, que vou deixar para o meu querido irmão, amigo, Marcelo Bandeira, apresentar, tá? Que ele vai o quê? Verificar esses dados juntos ao quê? Ao sistema CrediLink. A gente vai conseguir verificar se o CPF é o mesmo, se os endereços batem, tudo mais. Isso tudo vai ajudar o quê? A minimizar o estado de certeza das informações quando se chega ao se fazer o cadastro do banco, tá? Eu não sei se ficou bem claro, senhores, eu era isso que tinha que explicar, tá? Essa é uma quebra bem simples que vem para a gente aqui, tá? Isso aqui vem através de autorização judicial. E em cima disso, que a gente consegue verificar se a pessoa é a mesma que a gente está investigando, tá? E pode-se fazer isso logo na entrada, lá justamente lá no cadastro, quando a pessoa está fazendo abrindo fazer sua abertura de conta, né? Vamos poder falar assim, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu entrar aqui. Era isso, meus amigos, que eu tinha que falar. Estou aberto aqui há algum tempinho aqui de perguntas aqui no chat. Quem quiser, estou aqui para poder responder algumas questões. O que não puder, que eu não conseguir responder agora, ou deixar para mais para frente, eu vou receber isso por e-mail e respondo para vocês, tá? Deixa eu ver se aqui tem uma pergunta aqui de Helene. Bom, pessoal, agora é o momento das Acho que perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, pode, por gentileza, escrever no chat, que o Wilton vai responder sobre a apresentação. Acho que não. Parece uma pergunta interessante, Rigo, do Gustavo lá. É possível validar os dados em outras fontes também? Sim, é possível sim, mas como eu disse, por exemplo, eu sou policial,
Eu tenho acesso a N sistemas, né? Com investigação, eu vou validar, eu vou confirmar se a pessoa é essa mesma. Agora, por privado, esse link que o Marcelo Bandeira vai mostrar é maravilhoso, tá? Muito bom. Inclusive, né, muitas forças policiais o utilizam, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Você vai ver a expansão do analista notebook com o Credit Link, tá? Isso vai aparecer para vocês daqui a pouco. Marcelo Bandeira vai aproveitar o meu gancho aqui e vai mostrar para vocês, tá? Aqui. Só um segundinho que eu estou olhando o tempo aqui, senão eu começo a falar demais. Alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui, do Rodrigo. Ainda não saiu a pergunta. Aproveitando, a gente está falando sobre isso, que é a primeira pergunta aqui, o interessante é que esses hiperlinks que são criados, os plugins, né, que são ligados com a ferramenta aqui, elas não funcionam só com o... Você pode usar uma outra base de dados interna sua. A ferramenta possibilita isso, tá? Ela não busca só do mundo externo. Você pode, por exemplo, fazer um plugin para desenvolver, para poder buscar da sua base de dados interna lá e jogar dentro do analista notebook também, tá? Essa pergunta foi interessante aqui em cima, tá? Você pode trabalhar com seus dados também, utilizando o analista notebook de forma via serviço, tá? Com esse plugin que o Marcelo vai poder mostrar aqui. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma pergunta. Luane, eu acho que tá bom. Peraí, apareceu mais um aqui. Deixa eu ver. No tocante dos atributos relativos ao CPF, não seria conveniente escrevê-los sem ponto e traço? Sim, isso a gente chama de homogeneização dos dados, tá, Rodrigo? Porque que acontece muito? A ferramenta ela trabalha com os caracteres alfanuméricos, tá? Realmente, ele pode acontecer isso. Eu sempre consigo trabalhar, e gosto de trabalhar, utilizando aquelas ações de colunas dentro do analista notebook. Isso aqui, dentro da própria ferramenta, eu faço o tratamento ali. Remover caracteres indesejados, por exemplo, tá? Eu faço isso. Eu acho que é uma homogeneização dos dados muito importante. Deve-se fazer sim, tá? Inclusive, eu faço isso muito, né? Em todas as diversas bases de dados que eu trabalho, tá? Porque se tiver um traço, um espaço, um ponto, ele pode ser que não reconheça, diz que esteja uma entidade, tá? Aí fica muito esquisito no atributo, um com ponto, outro com traço, sabe? Não fica bonito na hora de colocar na tela. E o diagrama trabalha com as 3 principais palavras, né? Sabedoria, força e beleza. Ele tem que ser sábio, o seu diagrama, você tem que saber fazer ele. Ele tem que ter uma força para ser uma prova, né? Ou pelo menos um documento de inteligência. E tem que ser belo. Uma das coisas para ele ficar belo, além da parte de deixar o diagrama todo ajustado, é isso. Você fazer essa homogenização desses campos alfanuméricos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, muito bem, gente. Colocar isso aqui num lugar só ajuda muito. Isso que eu falo para todo mundo. Você pega, cruza os dados, coloca tudo num chart do analista notebook. Fica muito bom, fica muito compreensivo. Convence muito, tá? Às vezes um chart que você faz ali vale por 10 páginas que você escreveu, tá? Não estou falando que não deve se escrever, pelo contrário. Mas quando você mais enriquecer seu diagrama, melhor fica para você demonstrar isso para o seu chefe, para você de quem for, tá? Deixa eu ver aqui. A mesma coisa, dos traços, né? Isso. Consigo fazer, realmente consigo fazer lá limite de pesquisas, o modelo deve mostrar isso um pouco, da correspondência inteligente, tá? Às vezes o nome que está ali não é o mesmo. A ferramenta tem uma correspondência inteligente, que ele verifica se o nome está próximo do outro ali, pela contagem de caracteres, e se os caracteres são os mesmos, tá? Por exemplo, meu nome, Wilton Valada Júnior. Pode aparecer o Wilton V. Júnior como entidade. Ele não vai reconhecer que é o mesmo, mas através dessa ferramenta, sim, tá? Ele localiza e fala assim, olha, eu acho que esses dois é o mesmo. Aí se eu tiver uma chave lá aparecendo no tributo, como CPF ou RG, eu falo assim, não, essa pessoa é a mesma. Você mescla no próprio diagrama, tá? É melhor do que fazer isso do que no Excel ou no banco de dados que você está tratando, tá? Isso é muito comum, tá? Quando a gente trabalha com a ferramenta. Ainda mais quando você trabalha com múltiplas bases de dados. Isso vai acontecer de forma recorrente, tá? Essa é uma inovação que já veio desde a 8.9 na Analytics Notebook e hoje ela é muito utilizada, tá? Ainda mais agora com o KeyCred, que o Bandeira vai mostrar, sabe?
que é a diferença das bases de dados. Deixa eu ver aqui. Era só isso que eu tinha, meu querido, para poder falar para vocês. Fico feliz em falar, agradecer. Fico feliz, agradeço a todos, agradeço a oportunidade à empresa, tá? O caminho é esse mesmo. Esses trabalhos na Analytics Notebook são de extrema relevância para a investigação policial, para a inteligência também. Pois eu disse anteriormente, desconheço outra ferramenta que faça o que o Analytics Notebook faz. Tá joia? Agradeço a todos e uma boa tarde. Muito obrigada, Valadas. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada, Wilton. É um prazer te ter aqui sempre. Obrigada pela parceria de longa data aí com a AWL. Bom, agora eu gostaria de chamar o Marcelo Bandeira, diretor técnico da AWL, para iniciar a fala. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a participação dos integrantes que estão aqui no webinar, também representados por várias instituições, né? As mais diversas aí, do país, e algumas pessoas aí até de fora do país. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes eu queria ponderar, né, o nível desse webinar e também das perguntas, né? São perguntas de usuários no setor de inteligência, pessoas que já trabalham no dia a dia, né? Essa é uma ferramenta que no dia a dia ela é usada em vários casos, em vários tipos de dados, e realmente desde 1992 vem sendo líder mundial, né? Quando você está falando de um software de fácil utilização e que permite tantos recursos de análise, e nós mostraremos alguns aqui, tá, pessoal? Aqui a ideia desse webinar, de outros que virão, porque são demandas de muitas turmas de treinamento, de correlação, de mostrar as possibilidades do I2, né? Na sequência, a gente vai ter aí uma parte de Bitcoin, quer dizer, e aí, que o Daniel vai apresentar. Então, dos mais diversos segmentos, a gente tem utilizado o I2, né? Na AWL esse ano. Só esse ano fizemos mais de 12 turmas de treinamento, pessoa física. Alguns alunos estão aí, os quais eu também agradeço. Tá? Bom, vou compartilhar a minha tela aqui, o Analytics Notebook. Acho que vocês já estão visualizando. Esse é um diagrama, eu vou aplicar um zoom aqui, é um diagrama que eu vou partir, eu vou começar a fazer uma análise de sinistros na área bancária, né? Então, aqui eu tenho uma importação de dados de sinistro, um Pix fraudulento, com diversos tipos de fraude, e aqui eu consigo rapidamente, muito, muito simples, né? O Analytics Notebook tem um importador muito poderoso, visual, e aqui alguns comentários anteriores eram em relação à identidade, como que o I2 ele faz esses cruzamentos, isso também eu vou mostrar um pouco mais à frente. Então, essa preocupação é com a higienização também de dados, né? Então, está aqui um diagrama bem simples, pequeno, porque aqui a gente tem pessoas que são usuários iniciais e até o avançado, aí o pessoal, o Rodrigo, o Thiago e tantos outros, a Priscila, tantos outros que já são usuários mais avançados do I2. Então, a gente vai equalizar aqui o conhecimento e vai apresentar um caso bem simples. Isso aqui é uma importação de dados, onde o pessoal tem duas entidades, dois tipos de entidade. Tá? Fiz o mais simples possível. Que a gente tem aqui uma ocorrência, vou dar um zoom aqui. Tá? Isso aqui é um sinistro dentro de um banco. Os dados aqui estão transformados, esse vídeo está sendo gravado. E tem vínculos aqui com vítimas, né? Você vai ver aqui que tem pessoas. Então, a gente tem dois tipos de entidade. Importação muito simples, né? E quando a gente olha para esses dados sem uma ferramenta como essa, a gente tem dificuldade de correlacionar essas informações, né? Então, o primeiro tipo de análise que a gente pode fazer é que, de todos esses sinistros que estão aqui, né? Eu vou tirar o zoom aqui para você ver, é um diagrama um pouco extenso, de todos esses sinistros que estão aqui na tela, eu consigo rapidamente, claro que aqui eu estou vendo já análise de vínculo, estou fazendo todos esses tipos de correlações, estou vendo, por exemplo, que tem sinistro com mais de uma pessoa associada, estou vendo aqui uma nuvem onde tem um sinistro e tem muitas pessoas associadas, mas aqui eu consigo, vou mostrar um pouco do I2,
trabalhando com algumas estatísticas, algumas informações, como, por exemplo, analisar, para esses sinistros, a maior parte que eu estou tendo aqui é a fraude em Pixel, 1233, financiamento de veículos, furto em agência, roubo. Então, eu já começo não só a fazer análise de vínculo, que era a especialidade do I2, e ele é líder, mas também ele tem agora, por exemplo, o diagrama de Barnes, que permite eu ter essa informação de que toda essa planilha que eu importei, com diversos sinistros, a maior parte é fraude em Pix, né? Uma fraude envolvendo uma transação em Pix. A partir daí, a gente também tem aqui outras informações que eu estou pegando aqui das extremidades, né, que são justamente os sinistros. Eu tenho aqui a parte de histograma, ou seja, eu posso verificar no dia da semana, que está aqui, eu posso verificar de todos esses sinistros, a maior parte aconteceu em que dia da semana. Como o Wilton falou, né, muitas vezes aquele sequestro, né, simulação de um sequestro, de um familiar, acontece em dias específicos, onde a pessoa ela não está do lado dos familiares, dia de semana, está na escola, está no trabalho. Então, aqui eu estou vendo que a maior parte, 364, acontece aqui às quartas-feiras. Então, essa é uma outra informação para mim. Então, está bem distribuído esse gráfico, né? Isso eu estou fazendo, pessoal, agora com cliques aqui. É muito simples, não exige um treinamento avançado numa ferramenta de BI, uma ferramenta mais elaborada, mas eu carreguei os dados e já estou fazendo esses dois tipos de análise aqui. Um primeiro por tipo pela tipificação, né, do sinistro, e agora pelo dia da semana. Com mais um outro clique, eu posso visualizar não só pelo dia da semana, mas pela hora do dia. Tá vendo? Ou seja, eu quero ver um gráfico que me mostre, tudo bem, eu sei que a maioria é quarta-feira, mas que horário de quarta-feira? Então, você está vendo aqui um mapa de calor, que está mostrando que a maior parte aqui, entre 15 e 16 horas, eu tenho 30 incidentes, eu tenho mais 30 entre 18 e 19 horas. Então, nas quartas-feiras, eu tenho esse padrão de comportamento, tá? A maior parte acontece entre 15 e 16 e 18 e 19 horas. O que isso me importa? Se eu estiver falando em outros ambientes, que não só para banco, eu posso fazer um monitoramento mais extensivo nesses horários, né? Eu posso fazer algum tipo de trabalho nesses horários que eu sei que tem maior incidência. Se eu estivesse falando aqui de ocorrências policiais, a polícia vai fazer algumas incursões, algum extensivo nesses horários. Se eu estiver falando aqui para companhia de transporte, de cargas, esses seriam os principais horários e dias onde eu tenho maior quantidade de furto de cargas. Então, eu posso chamar a atenção para isso, mas não só isso, não só essa parte que eu estou vendo aqui na tela, eu também posso, pessoal, como eu tenho outras informações, eu posso também, vou abrir aqui um pouquinho aqui, como eu tenho ali uma informação que é a latitude e a longitude, de onde aconteceu esse sinistro, eu posso fazer um georreferenciamento também, mas isso não em outro software, mas aqui no mesmo ambiente do I2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar todo mundo, vou clicar aqui com o botão direito e vou enviar essa informação para o mapa, vou incluir aqui no mapa. E aí agora eu tenho não só aquelas análises que eu fiz até aqui, mas uma análise de geoprocessamento. Ou seja, a ferramenta ela já está aqui incluindo todos aqueles sinistros no mapa para que eu possa visualizar e saber as principais áreas de incidência, né? Que eu estou tendo maior quantidade de sinistros bancários, tá? Se você estiver falando de ocorrência, se você estiver falando de qualquer outro dado que tenha latitude e longitude, a ferramenta ela já vai referenciar e você pode aqui vir um zoom, pode mudar o mapa, pode habilitar outras camadas e você vai aplicando aqui o zoom e você já vai começar a visualizar essas informações. Bom, tudo que eu seleciono aqui no mapa, imagine que eu tenho interesse nessa ocorrência específica, seja por essa análise de mapa, pelas camadas que estão ali, por uma área que é uma área que eu preciso monitorar, é uma área crítica para mim, seja uma agência bancária. Então, eu chego aqui, por esse geoprocessamento, eu chego nessa informação. Quando eu clico aqui no mapa,
ou eu clico no diagrama, a ferramenta já faz essa seleção para cá. Então, quando eu cliquei nessa entidade, ele já selecionou aqui, no diagrama, essa outra entidade aqui. Ó. E eu vim aqui e ajusto essa seleção à janela. Então, de acordo com o filtro do geoprocessamento, eu cheguei nessa ocorrência aqui, nesse sinistro, que me interessa. Tá? É uma fraude em Pix, e eu tenho aqui a localização, eu tenho aqui a informação geoprocessada dessa ocorrência. O que eu faço aqui? Eu vou selecionar os vínculos e vou selecionar as extremidades. Então, selecionei aqui 3 entidades, vou fechar aqui o mapa, vou dar um Ctrl+C aqui, vou fechar o mapa, vou abrir um novo diagrama e vou pegar somente aquela ocorrência que me interessa agora analisar. Eu poderia ter feito isso anteriormente com qualquer outro tipo de informações. Aqui vem a pergunta lá do Rodrigo, que ele fez lá para o Will. Aqui eu já formatei, né? Eu coloquei aqui na identidade, que é o que a ferramenta vai utilizar para fazer o cruzamento. Eu coloquei aqui o CPF, tá? Então, aqui, os dois têm CPF nessa ocorrência, então, automaticamente, a ferramenta já trouxe para mim, aqui no meu diagrama, esses 3 elementos. Muito simples. Vou aqui mudar aqui uma propriedade para chamar atenção para esses 3 itens. Vou colocar aqui uma moldura rapidamente. E aqui eu tenho o que veio da análise de geoprocessamento de todas aquelas ocorrências, todo aquele sinistro na área bancária que eu estava analisando. Tá? Bom, aqui tem o Marcelo, então aqui acabaria o trabalho realizado pelo banco. Se ele quiser analisar essa ocorrência, ele tem essas informações. Só que a gente desenvolveu o Eco justamente como uma ferramenta para a gente poder pesquisar. A partir desse CPF, daquela pessoa que estava lá no meu diagrama, eu consigo fazer a pesquisa e acessar as fontes de dados que eu estou conectado. Nesse caso, eu estou conectado agora na fonte de dados da Credilink, mas poderiam ser mais de uma fonte, fontes inclusive internas de convênio, e eu vou diagramar essa informação. Ele achou o Marcelo, que estava lá no meu diagrama, e ele vai diagramar e vai colocar na tela todas as informações que eu associei com o ECO, que é o Extrator de Conhecimento, e vai colocar aqui para mim na tela e vai reorganizar essas informações. Então, vocês estão vendo aqui que ele já trouxe significativamente mais informações do que eu tinha. Eu tinha 3 entidades, agora eu tenho N entidades aqui no meu diagrama, vários grupos. Então, já comecei a visualizar aqui com o Marcelo, ele está aqui tudo em vermelho que eu estava fazendo na análise anterior, e ele tem aqui algumas correlações, né? Tem telefones, tem pessoas envolvidas, tem empresas. Eu posso pegar aqui uma empresa dessa, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa empresa vinculada, eu era sócio dessa empresa, e agora eu posso aqui, atendendo ao Ricardo, que perguntou, verificar o que tem dessa empresa nas fontes de dados que eu estou conectado. Tá? Botão direito, vem aqui no ECO e faço a expansão que ele perguntou aqui no chat. Quando eu fizer essa expansão, o ECO ele vai lá nas fontes de dados que eu estou conectado, traz novas informações e correlaciona. Então, ele já trouxe aqui para mim, por exemplo, o Marcelo está conectado a essa empresa, está aqui, mas a ocorrência que já existia, eu estou conectado nessa empresa. Eu tinha a informação, sem o ECO, de que o Marcelo e o Felipe estavam envolvidos nessa fraude, mas agora já consegui descobrir pelo ECO que eles são sócios na mesma empresa, a F1 Inc. Isso aqui é real, tá, pessoal? Isso aqui é um caso, essas informações estão realmente na base de dados, é um caso. É claro que aqui, essa ocorrência, eu não participei dessa fraude, os dados estão alterados, mas aqui eu já consigo visualizar que a visão que eu tinha em vermelho das entidades, que eu tinha naquela importação de dados no I2, agora com o ECO, eu estou num outro nível, porque eu já tenho uma correlação aqui com uma empresa. Tá? E aqui, então, calma aí, e o Felipe? Será que tem alguma informação dele nas minhas fontes de dados? Então, ele passou a ser um elemento que eu quero analisar, eu posso clicar com o botão direito aqui também e fazer uma expansão do Felipe. Se tiver informações do Felipe na fonte de dados, o
Eco ele vai agregar, ó, ele já trouxe as informações, ele já trouxe essas informações e já montou um outro diagrama aqui para mim. Então, a cada clique que eu vou utilizando aqui no I2, o Eco ele segue a mesma filosofia, ele é um plugin do I2. Eu já estou vendo aqui que agora, ó, eu já tenho outras informações. Na verdade, entre o Marcelo e o Felipe tem duas empresas, uma F1 Tecnologia da Informação Limitada e uma F1 Informática Limitada. Ó, os CNPJs são diferentes, eles estão como atributos, são duas empresas. E aqui eles têm também outra vínculo aqui embaixo, que é vínculo com essa outra empresa. O Marcelo, ele trabalhou aqui nessa empresa, na Terra Group, como analista em 2005, a renda dele aqui quase 10 mil reais, e o Felipe também com uma renda de 6 mil reais. Então, aqui eu já consegui estabelecer toda essa rede aqui, que está aqui nessa parte central, de 4 vínculos entre essas duas pessoas que, em princípio, só existiam aqui uma fraude bancária. Então, só tinha um sinistro. Agora, na verdade, eles têm 3 empresas, eles estão relacionados. E se tivesse mais algum outro dado correlacionado entre o Marcelo e o Felipe, também seria conectado da mesma forma. Por exemplo, um e-mail, poderia ter um e-mail, ó, que você tem e-mails em comum, poderia ter um e-mail em comum, poderia ter um endereço, poderia ter um telefone ou qualquer outra informação que tem aqui no meu diagrama. Então, eu quis demonstrar aqui como que o Eco ele parte, né, de um diagrama onde eu tinha 3 entidades e ele consegue, como o nome diz do Eco, enriquecer, né, esse conhecimento acessando as fontes de dados, sejam elas uma fonte de um birô de mercado, como é o caso do Credilink e outros que nós também temos, seja uma base sua interna, que está na instituição, seja um web service que você tenha convênio e aí você quer fazer essa troca de informações, dessa forma que nós aqui da OWL estamos desenvolvendo, estamos mantendo esse produto Eco, hoje já tem vários usuários dessa tecnologia, já tem atestado de capacidade técnica, é uma tecnologia simples de utilizar e que tem levado o I2 a outros patamares, porque ele é específico, ele é um produto brasileiro, ele está focado, ele é desenvolvido com base nos usuários da solução, então a gente está sempre fazendo, a gente tem parcerias, por exemplo, na área bancária, em outras áreas, onde a gente ouve quais são as necessidades e expande e implementa essas funcionalidades na tecnologia. Tá? Eu vou abrir aqui para perguntas, vou parar de compartilhar, acho que vão ter aqui bastante perguntas, não sei se eu vou conseguir responder todas no tempo que eu tenho, mas como foi dito, nós vamos respondê-las a posteriori, caso haja necessidade, caso eu não consiga responder agora, tá? Então, está aberto aqui para perguntas, pessoal, podem enviar aí as perguntas. Acho que aqui eu já respondi o que foi perguntado, né? A expansão, né? A expansão aí do que o Ricardo perguntou. O Rodrigo perguntou de higienização ali. Quando eu faço aquela expansão, eu estou fazendo pelo CPF, né? Então, a minha chave ali sempre é o CPF, mas poderia ser um número interno. Eu posso ter mais de uma chave para cada base de dados. Então, eu posso também ter essas correlações. Tem vários mecanismos ali para permitir. Uma pergunta. Acabei perdendo de onde o Eco puxa essas informações. Foi a pergunta aí do Rafael. O Eco está puxando as informações aqui da fonte da Credilink, tá? Que nós também podemos comercializar junto com o produto. Para uma instituição privada, aí o Luiz perguntou, para uma instituição privada, a ferramenta se conecta apenas com bancos de dados internos? Não, ela pode conectar com bancos de dados internos ou bancos de dados ou outras fontes de dados que você tenha convênio. Por exemplo, essa da Credilink, essa fonte não é aqui da OWL, é uma fonte de dados de um parceiro que disponibiliza uma API, um web service, e a gente faz a integração. Inclusive, podem ser feitas integrações com base de fonte de dados abertas.
tem uma fonte de dados que interessa fazer uma integração, a gente pode fazer essa integração desde que haja, né, mecanismos, serviços disponíveis para nos entregar essa informação para o eco, a gente faz essa diagramação, tá, das informações. Tá? Luiz e Rafael, acabei de responder aqui, se tiver mais alguma dúvida, podem colocar. Estou aqui à disposição. Mais alguma pergunta? Estão perguntando aqui do roadmap e da parte de novos desenvolvimentos do eco. O desenvolvimento do Estatuto de Conhecimento, ele não é o desenvolvimento que a OWL faz, porque a OWL é uma empresa integradora, uma empresa de tecnologia. Nós utilizamos a expertise dos nossos clientes. Então, a gente desenvolve para atender segmentos específicos. No roadmap do eco, a gente vai ser desenvolvida uma arquitetura que permita receber alertas, fazer conexões, gerenciar casos. Para quê? Para permitir trabalhar de forma preventiva, né? Aqui eu mostrei que eu estou buscando uma informação, mas a gente também quer trabalhar de forma preventiva. Então, estão sendo desenvolvidos já essas novas funcionalidades. Tá? O eco ele também está previsto também no roadmap ser multi-idioma, ou seja, não só aqui no Brasil, mas outros clientes em nível mundial, né? Tem outros parceiros que estão com interesse no eco pela facilidade, pela agilidade, né? Você não precisa aplicar um treinamento exaustivo para utilizar a ferramenta, né? Ali eu não mostrei, pessoal, mas ele tem busca por CPF também, por CNPJ, por e-mail, por telefone, tá? Você também pode fazer outras consultas ali no eco. E essas capacidades de consulta dependem das fontes de dados que você tiver conectado. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Tá aqui. Boa tarde. Ele perguntou assim, quando eu faço aquela expansão, vem ali várias entidades que elas ficaram, algumas estão conectadas, né, Rodrigo? Algumas ali, elas ficaram conectadas, né? Por exemplo, ali, quando eu vou descobrir empresas em comum, elas tiveram mais de uma conexão, né? Então, deixa eu mostrar isso aqui. Eu vou compartilhar aqui de novo para mostrar esse tipo de pergunta aqui que o Rodrigo me perguntou, uma pergunta bem interessante, pessoal. Então, eu vou responder aqui para ficar bem claro aqui a questão. Você pode, ali, excluir as entidades que, por exemplo, não têm muita conexão, né? Elas estão só na ponta, né, do diagrama. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar a tela rapidinho, só para responder a pergunta, que a pergunta é pertinente. Beleza, essa pergunta ela é para a higienização do diagrama, né? O Rodrigo comentou, porque ficaram bastante informações ali. Eu vou mostrar uma delas, tá? Você tem aqui o diagrama, né? Ele está aqui, e você acaba que tem, por exemplo, tem entidades aqui, como esse endereço, que ela só tem uma conexão, ela tem poucas conexões, né? Então, em princípio, uma das formas que você poderia fazer é que no I2 você tem aqui o F11, o listar itens, e identificar as conexões da entidade, né? Tem entidades aqui que elas têm poucas conexões. Então, por exemplo, essas aqui, ó, que tem uma conexão, duas conexões, elas estão poucos conectadas. Essa é uma forma de fazer. Então, eu poderia selecioná-las aqui, dar um OK, elas vão ficar selecionadas aqui, ó, as que estão selecionadas, que estão na ponta, elas só se conectam com uma entidade. Então, em princípio, não tem conexão com o que eu quero analisar. Eu aperto um delete aqui, eu já tenho um diagrama mais limpo, você está vendo? Outra seria usando análise de redes sociais, onde você pode, aqui na análise de rede social, identificar as principais entidades, né? As que ligam grupos. Seria uma outra forma. O Marcelo Bandeira, ele tem alta intermediação. Você poderia excluir outras entidades, ó,
que tem pouca intermediação, por exemplo, que é um critério de ligar grupos. Então, seria um outro critério também de você poder tirar algumas entidades com esse critério de intermediação. Tá vendo? Tem pouca intermediação, são entidades que, em princípio, você poderia selecionar aqui, vir aqui no diagrama e dar um delete. Tá? Então, tem várias formas de você aplicar. Eu poderia tirar dali porque, em princípio, não me interessa. Tá? Então, tem várias formas. E aqui, depois de fazer essas exclusões, eu poderia, claro, reorganizar aqui meu diagrama e reaplicar aqui os formatos. Tá? Aqui tem diversos formatos, tá, pessoal? Minimizar linhas cruzadas, tem diversos formatos aqui para eu ver o mesmo tipo de informação conectada. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta aqui para mim. Ele falou exatamente, na ponta acho que apresenta uma só conexão. Link, é o que ele falou aqui. Exatamente, Rodrigo. Essa é a forma da gente excluir. Né? Tem outras formas, eu poderia, naquele diagrama, fazer uma pesquisa, por exemplo, me dar empresas, contas, empresas que, pelos valores, né? Se é ali uma empresa, eu quero só empresas que são de determinados ramos, aí você faria outros filtros para excluir, inverteria a seleção, excluiria de informações que não estão dentro do seu perfil, tá, de consulta. Mais alguma pergunta? Algum aluno aí com alguma pergunta? Algum colaborador? Ô, Bandeira, meu amigo, tudo bom? Acho que o Rodrigo estava querendo falar o seguinte, no diagrama, você tem a possibilidade de tirar aquelas pontas soltas. Aí ele tem uma função nova, nessas que apareceu por agora, que chama entidades em folhas. Sim. Você vai limpar quem tem apenas 1 grau de separação. Exatamente. Talvez num primeiro momento aquilo não é importante para despoluir o diagrama. Eu acho que ele estava me falando nesse ponto, sabe? Eu uso muito aqui, principalmente na quebra bancária, sabe? Acho que vale muito a pena utilizar. Essa é uma outra funcionalidade que o Wilton trouxe aqui. Então, tem N formas, né, de você fazer, né, essas exclusões. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Também fiquem à vontade, senão eu vou passar aqui, vou esperar mais um minutinho, senão vou passar a palavra para Luana, né? Lembrando que eu vou fazer a tradução da próxima apresentação do Daniel. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ambos responderam satisfatoriamente a pergunta lançada, grato. Obrigado, Rodrigo, pelas sempre interações aqui importantes, né? Um usuário avançado da tecnologia aqui no Brasil. Tá? Luana, eu vou passar a palavra. Acho que aqui finalizou. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Daniel Guzmán, líder técnico da Latam 2, que vai fazer a próxima fala. Obrigada, Daniel. Obrigado a vocês. Buenas tardes a todos. Me disculpo, voy a hablar en español, pero tenemos a Marcelo que va a hacer la traducción. Boa tarde a todos. Ahí estamos. Me desculpa falar em espanhol, mas eu tenho aí o Marcelo que vai fazer a tradução. Muy bien. Aquí tenemos un listado de billeteras virtuales. Voy a mostrar un caso de investigación con criptomonedas. Ok, temos aqui uma lista de bilhetagens virtuais. A gente vai usar aqui, vai ver uma investigação em criptomoedas. Exacto. Y es similar a una investigación que pueden hacer ustedes con cuentas bancarias. Entonces, la complejidad es un poco mayor cuando tenemos criptomonedas. É parecido, né, com a investigação em contas bancárias, mas tem uma complexidade maior com criptomoedas. Exacto. Entonces, aquí tenemos un archivo de información que puede ser extraído de un sistema, puede ser extraído de una fuente de datos de criptomonedas. Aqui temos um arquivo que pode ser extraído de uma fonte de dados de criptomoedas. Y tenemos varias columnas de entidades o datos que vamos a ver de manera gráfica. ¿Okay?
E aí tem as colunas, né, que ele vai ver de modo gráfico. Entonces, sacamos el Excel y vamos a lo que nos interesa. Então, ele vai sair do Excel e ele vai fazer aí a importação, né? Já fez, né, Daniel, a importação dos dados. Exacto. La importación la hacemos a través de un importador, como bien mostraba Wilton hace unos instantes. Lo importamos directamente desde aquí. Fazemos essa importação através de um importador que o Wilton mostrou, importador do Analytics Notebook. Pero también podemos tener un conector directo a la fuente de información. Pero também, a gente também pode ter uma conexão direta com a fonte da informação. Ok. Aquí tenemos mucha información. Voy a agarrar uno en sí y voy a mostrarles esta parte que es la roda do tempo. Aqui a gente tem muita informação. Ele vai dar um zoom, vai mostrar para a gente a roda do tempo, que é uma funcionalidade da versão nova. Exacto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una cuenta o una billetera en este caso, o puede ser cuenta en el caso de ustedes, donde vemos cómo transacciona y hacia dónde envía dinero, ¿no? En este caso, criptos. Temos aqui a conta e aí a gente vê que para onde envia, para onde recebe dinheiro, né, de criptomoedas. Y aquí en la roda do tempo, lo que tenemos es algo similar al histograma que mostró Marcelo. Aqui na roda do tempo é algo similar com o que o Marcelo mostrou de histogramas. Exacto, nada más que lo tenemos solo en una vista y podemos seleccionar directamente lo crítico o el criterio que apliquemos en la investigación, ¿okay? Las ocurrencias o bien los cuadros a nivel tiempo que necesitemos para nuestra investigación. Essa é uma vista única que permite você visualizar tudo numa única roda, de acordo com as quantidades e o tempo que aconteceram nas transações. Exacto. Aquí puedo combinar también los tipos de sectores de, por ejemplo, día de la semana, con las propiedades que tenga directamente dentro del gráfico. Aqui você também pode combinar pelo dia da semana, por exemplo, para ver essa roda do tempo ordenada por dia da semana, que ele está fazendo agora. Exacto. También puedo verificar si hay algún tipo de enlace crítico que me permita analizar quién tiene más información y hacia dónde va enviado alguna criptomoneda. Também pode ver os enlaces críticos de quem tem enviado mais criptomoeda. Vamos a ir a analizar. Un instante que... Um instante. Ahí va. Tengo que analizar, porque no me deja ver. Ahí estamos, ahora sí. Aquí en analizar tenemos las funcionalidades que, por ejemplo, en este caso tenemos list most connected o listar las más conectadas. Ele está listando as entidades mais conectadas. Donde nosotros podemos analizar qué conectividad tienen las cuentas entre sí y cuál es la que más recibió dinero o recibió criptomonedas y la que más sacó, o sea, envió criptomonedas hacia otra. ¿Okay? E aí vai ver as entidades das contas que mais enviaram, né, estão mais conectadas, mais enviaram mais dinheiro por criptomoeda e mais receberam dinheiro por criptomoeda. Bien. Aquí tenemos, cuando hacemos este tipo de análisis dentro de la cantidad de datos que podemos tener en el gráfico, siempre con información en el gráfico. Então aqui sempre ele está pegando as informações que estão no gráfico e está fazendo uma ordenação pela saída, né? Quem enviou mais dinheiro de criptomoeda. Exacto. Nos permite ver cuáles son las principales cuentas o las principales billeteras, en este caso virtuales, que tienen mayor cantidad de información saliente o de criptomonedas salientes. ¿Okay? Puedo seleccionarlas y me va a hacer un highlight directamente en el gráfico, me va mostrando en colores. Então ele está selecionando as que tiveram maior quantidade de transações de saída, né, das criptomoedas
E quando ele seleciona, ele faz um highlight, ele pinta, né? Ele faz um destaque lá nos desenhos. Exacto. Yo puedo seleccionarlas con control muy fácilmente, estas tres que serían las más críticas, y puedo seleccionar directamente los tres conjuntos de información para llevármelos rápidamente a un clic a otro gráfico. Então, ele selecionou as três, depois selecionou esses três conjuntos de informações, e com um clique ali, que é uma funcionalidade nova, ele levou para um novo gráfico, só esses três conjuntos de informações. Bien, aquí me va a mostrar directamente estos tres análisis, y si necesito seguir analizando, puedo ir expandiendo, trayendo información de la misma fuente de datos. E aqui eu vou fazendo essa análise, se necessário eu vou trazendo informações das fontes de dados. Esta es la parte de flujos salientes. Ahora, estas son las tres más relevantes con flujos salientes. Essa é a parte de fluxos de saída, essas são as três principais contas de fluxo de saída de transações em Bitcoin. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos al revés? Queremos entender si hay alguien, una billetera, que recibe más cantidad de Bitcoins que otra. Agora ele quer saber se tem uma conta, uma bilheteira que recebe mais quantidade de Bitcoins do que outras. Tenemos dos opciones para hacerlo. Uno, por contar la cantidad de transacciones que recibió, o por peso, o sea, por valor, por cantidad de importe. Tem duas formas de fazer isso, né? Ou pela quantidade de transações, né, que ela recebeu, ou pelo valor, né, pelo montante, quantidade de montante de valor que ela recebeu. En este caso, vamos a buscar la que más recibió en cantidad de criptomonedas. O sea, en este caso tenemos 60.000 en criptomonedas, ¿ok? Vamos ver aqui, nesse caso, nesse exemplo, quem recebeu a maior quantidade de valor em criptomoedas. Essa conta, por exemplo, recebeu 60.000 em criptomoedas. Exacto. Lo que hago es seleccionarlo. Fíjense que no tiene muchas conexiones, tiene pocas conexiones, pero nosotros buscamos el peso dentro de esas conexiones. Por eso es muy importante esta muestra que les estoy trayendo hoy. Essa análise é muito importante porque você repara que essa conta ela tem poucas quantidades de transações que ela recebeu, mas o montante é um montante alto, né, de 60.000. Exacto. Y aquí traigo cómo queda la cuenta que yo busqué, la que más recibe, y aquí tenemos qué billetera está transfiriendo y cuál es el peso, o sea, cuál es la cantidad de bitcoins o criptomonedas que está trayendo o que le están transfiriendo a esta cuenta. Aí você tem um gráfico, né, com a principal conta que recebeu criptomoedas na parte central e quem enviou essas criptomoedas e quanto que enviou em cada transação para essa conta alvo central. Bien. Además de esto, tenemos la capacidad, que es algo muy importante. Si tenemos georreferenciado las criptomonedas, si tenemos algún tipo de información adicional. E, además, se a gente tem alguma informação adicional de georreferenciamento da criptomoeda, né, dessa transação, seja o que for. Podemos plasmarlo en el mapa, como bien mostró Marcelo. Podemos directamente colocar no mapa, como demostró Marcelo. O también podemos analizar mayor información. Si tenemos datos de tiempo, como vimos en la rueda do tempo, tenemos la capacidad. Dale. Também podemos olhar se tem mais dados, fazer uma análise na linha do tempo. Podemos entender en qué minuto de la hora hubo mayores transacciones, si queremos. Em que minuto aconteceu, enfim, fazer uma análise por tempo, por hora, por minuto, o que for. O también, por ejemplo, qué día de la semana es donde hay mayor cantidad de transacciones y que me las muestre directamente en el gráfico. E também
pelo dia, né, que você tem desse gráfico, o dia que tem maior quantidade de transações em Bitcoin, e quando ele selecionou, ali quarta-feira, já ficaram selecionando todas as transações que aconteceram na quarta-feira, na terça, no sábado. Sábado, domingo, segunda-feira. Ok. Y otra de las partes importantes es poder volcar en una línea de tiempo esto, analizarlo en una línea de tiempo para ver si hubo algún suceso anterior o posterior a la investigación. O importante é, depois de selecionar, poder colocar isso numa linha do tempo para tentar identificar esse padrão de como que aconteceram essas transações. Bien, para eso podemos seleccionar una cuenta o la cuenta que estemos investigando. Por ejemplo, vamos a tomar esta de ejemplo, que tiene varias transacciones. Para isso, podemos selecionar, por exemplo, uma conta, uma bilheteira de Bitcoin, e para fazer uma análise de linha do tempo. Exacto, haciendo clic aquí arriba, automáticamente lo que hace es llevármelo a un gráfico nuevo y me lo deja como línea de tiempo. Obviamente se puede organizar, ¿no? Fazendo clique, ele já pegou aquela conta, as transações, e já fez a linha do tempo automaticamente. Aí você pode agora organizar. Hay varias formas de utilizar la línea de tiempo. Podemos ordenarlo. Obviamente podemos hacer zoom esto para entender cómo está trabajando este tipo de análisis. Há várias formas de organizar essa linha do tempo, mas o objetivo aqui é entender como que está a ordem dessas transações em Bitcoin. Okay, esto es otra de las formas. Y otra de las formas también es analizar las de peso que trajimos aquí, esta de peso, también con respecto a una línea de tiempo, ¿no? Para saber cuándo fue la transacción con mayor importe dentro de mi gráfico. Aqui também outra forma é fazer uma análise de tempo de acordo com o peso, né, com a transação, para quando que aconteceram, entender quando que aconteceram na linha do tempo as transações de maior valor. Ok, bien. Esto es un poco para mostrarles qué pueden hacer a nivel transaccional, donde desde I2 podemos trabajar directamente con la información de un sistema de monitoreo que ustedes puedan tener, ¿no? Essa é uma forma de mostrar que a capacidade do I2 trabalhar com diversos tipos de informações e pode trabalhar com informações de um sistema de monitoramento que nós tivemos. Exactamente. Hasta aquí fue un poco lo que queríamos mostrarles de todo lo que es análisis de Bitcoin. Es un webinar, tenemos poco tiempo, pero obviamente nos contactan para poder hacer un análisis un poco más profundo. Es un overview de cómo investigar criptomonedas. Aqui é uma pequena demonstração, um overview de como investigar criptomoedas. Nós queremos apresentar nesse webinar, como é o tempo que é curto. Se tiverem interesse, podem contactar aqui a OWL, e aqui a gente também com a I2, a gente pode detalhar mais profundamente como continua essa investigação, né? Uma análise mais avançada. No sé si tienen preguntas, dudas, cualquier comentario. Se tem perguntas e dúvidas, comentários, eu vou traduzir aqui, Daniel, vou tentar. Luiz, como a ferramenta se passa com carteiras originárias de exchange de criptomoedas? Bien, la herramienta se conecta a una fuente de datos o varias fuentes de datos que contienen esa información. A ferramenta se conecta, né, a uma ou mais fontes de dados que tem essa informação. Exactamente, para extraerla y poder empezar a analizar dentro del gráfico. Para extrair essa informação e colocar dentro do gráfico. Aqui ele demonstrou como importação, né, de um arquivo, mas poderia também se conectar diretamente à fonte de dados para fazer essas análises. Luiz, eu não sei se está bem respondida, mas
Ricardo Tavares está aqui parabenizando também pelo evento, muito interessante. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Ok, Luiz. Luiz disse também que está respondida aqui a pergunta. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fica à vontade aqui para perguntar. Obrigado, Rodrigo. Después la vemos. O Rodrigo também compartilhou aqui uma ferramenta também para investigação em criptomoedas. Quem quiser também pode nos pedir. Está perguntando se ela registra, se ela a registro de direção em blacklist. Se, por exemplo, entendo que está perguntando se I2 vai a esse registro de direção de cuentas o informaciones suspectas en blacklist. Sí, sí, por supuesto. De hecho, trabaja con blacklist, con whitelist y con graylist. O sea, trabaja con las tres indistintas. Y puede también exportar información si ustedes tienen que judicializar o informar cierta información, ¿no? Ok, pero Daniel, es que I2 não se vai a hacer isso solo, não se vai, a nossa notebook não vai ser esse registro, né? Seguro Não. que não. Isso, bom, aqui a resposta é que o I2 ele pode trabalhar com dados de uma blacklist, tá? Pode carregar dados e também pode exportar o dado para que, Luiz, vocês coloquem esses dados em uma blacklist. Então, poderia exportar, por exemplo, dados para que aí a instituição coloque esses dados em uma blacklist. Tá? O I2 não vai fazer isso automaticamente, porque não tem esse objetivo, mas como poderia se conectar, por exemplo, a um eco, o eco sim, a gente poderia desenvolver alguma coisa para fazer essa ação, por exemplo, uma vez que você chegou a uma pessoa, a uma conta, a uma entidade que é suspeita, que você comprovou, o eco a gente poderia desenvolver uma integração onde você vai clicar com o botão direito e a gente vai enviar ele, vai guardar numa base de dados sua de uma blacklist. Tá? Mas aí é um desenvolvimento específico de uma funcionalidade que nós conseguiríamos fazer pelo AWS dentro do eco. Tá? Exato. Correto. Mais alguma pergunta aqui sobre a apresentação em criptomoedas do Daniel Guzmão? Bom, pessoal, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra para a Jaqueline Barcelos, nossa diretora comercial, para ela fazer o encerramento do webinar. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Daniel. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a todos pela presença no nosso webinar. Na tela está o nosso contato, tá? Tanto e-mail quanto contato telefônico. Caso surja alguma dúvida posterior ao webinar, vocês podem enviar via e-mail, tá? Que nós vamos dirimir todas as dúvidas. Caso também ache necessário fazer uma apresentação específica para a instituição, a gente também pode fazer esse agendamento. E nós da AWL estamos disponíveis, tá? Para vocês. E a I2 também, nós somos parceiros já há bastante tempo da I2. Estamos aí para ajudar vocês. Agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Diego. Tchau, Daniel. Até a próxima. Tchau, Tchau, Balada. obrigado. Tchau, Luana. Tchau, Marcelo. Obrigada a todos pela participação. Tchau.